gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian. E como vocês podem ver, aqui ao meu lado tem uma pilha de livros que é de uma editora bastante conhecida, que só de ver o olho, basicamente, algumas edições você já sabe que eu estou falando da Dark Side Books. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, mostrar todas as minhas edições da Dark Side, dessa minha coleção da Dark Side, que é uma editora que eu amo demais. Ainda mais aquele selo lá do True Crime, dos crimes reais, que é o meu favorito. Eu tenho vários livros aqui desse selo aqui na minha coleção. Então eu vou estar mostrando aqui essa coleção aqui em detalhes pra vocês. E, gente, por favor, assiste esse vídeo até o final, dá like no vídeo, porque olha, foi difícil carregar essa pilha. Se eu tô sorrindo na thumb, vocês podem pensar assim, eu não tava sorrindo. Mas no fundo, ela tava sentindo dor, ela tava sentindo um peso de carregar essa belezura de livros. Mas antes de começar a falar de cada um desses livrinhos daqui, já aproveita pra você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E fica o convite pra você me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Editora Ruvian. Eu também faço live de leitura lá na roxinha com Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E sem nenhuma demora, nós vamos começar pelo primeiro livro dessa lista, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, da Clary Vanderpool. Eu lembro que eu cheguei a ler e resenhei esse livro lá pro blog, na época que o blog era ativo. E, gente, é uma história muito linda, emocionante. Um dos personagens aqui é uma criança, se não me engano, é um garotinho autista, e ele tem toda a ligação com a música. Eles estudam no colégio interno e também tem esse detalhe aqui, que é uma espécie de marcador de livro, que é aqui, terça-feira, dia sem música, quarta-feira é o dia do Frank Sinatra, quinta-feira é dia sem música, sexta-feira é dia do Glenn Miller, e sábado é um dia sem música, e domingo é o dia do Mozart, e segunda-feira é o dia do Louis Armstrong. Então tem toda essa relação da música, dos garotos estudando nesse colégio, tem esse garotinho aí que é autista. Então é um livro realmente muito emocionante, essa história que trata. E é uma edição maravilhosa, gente. Dark Side sempre publicando umas edições lindinhas demais. E essa história também, gente, olha só aqui, as constelações, o céu é simplesmente... é bem divino e é muito emocionante esse livro daqui. Eu lembro que eu amei tanto que eu até fiz a resenha lá no antigo blog do Editora Ruvian. Temos agora Só os Animais Sabem, eu acho que fala Sad Dream Dovey, que é um livro que eu ganhei de aniversário, eu acho que foi de 19 anos, eu acho que foi de aniversário de 19, 20 anos, que a minha melhor amiga, a Marina, ele me deu esse livro daqui, que é lindinho demais também e super emocionante. Nesse livro daqui nós basicamente vamos ter vários contos que vão tratar sobre diversos animais de raças diferentes. Aqui, alma do cabelo, alma de gata, alma de chimpanzé, alma de cachorro, alma de mexilhão, alma de tartaruga, alma de elefante, alma de urso, alma de golfinho, alma de papagaio, e depois temos as notas e agradecimentos da autora. Mas em todos esses contos nós vamos descobrir a história de animais que acabaram morrendo e vamos descobrir um pouco mais sobre eles, suas vidas. Tem várias constelações, também é um outro livro muito lindo e também muito emocionante. Agora nós temos Confissões do Crematório, da Kathleen Doubt, eu acho que assim fala o nome da autora. E esse livro daqui eu acabei lendo por influência da Laura Brand, no Nostalgia Cinza, que basicamente esse daqui é um livro de não ficção em que a autora vai falar um pouco da relação dela com a morte, que ela trabalha nesses lances de crematório, para poder preparar as pessoas para a morte. Aqui tem meio que um cartãozinho pra gente poder marcar. Então a autora vai contar muito sobre esse emprego dela, porque não é um emprego assim tão comum que você conhece muita gente que faz. E ela também vai falar, tipo assim, desde pequenininha, da relação dela com a morte, que tá com ela, que acompanha a vida dela desde quando ela era pequena. O corte do livro aqui é vermelho e eu acho que esse livro faz a gente pensar bastante sobre a vida, sobre a morte. E também é um pouco interessante poder conhecer um pouco dessa profissão que a gente não tem tantos conhecimentos, ou que as pessoas falam assim a respeito dessa profissão de trabalhar no crematório, de preparar as pessoas para a morte, quando as pessoas estão mortas, de fazer toda essa preparação. Não é uma coisa assim tão comum que a gente ouve falar sempre. Então é um livro bem interessante que vai fazer você refletir bastante sobre a vida. Temos aqui agora O Último Adeus, se não me engano foi o primeiro livro da Dark Side que eu cheguei a ler. Esse livro daqui é da Cynthia Hand e eu lembro que, se eu não me engano, eu resenhei ele lá pro blog. E também é um livro que muitas pessoas comentam, falam, e é um livro muito emocionante, em que aqui uma garota, ela vai meio que escrever um diário para poder falar a respeito do irmão dela que morreu e como ela tá lidando com esse luto, com essa dor, com essa perda. E, se eu não me engano, foi inspirado em uma experiência pessoal da autora, que, se eu não me engano, ela fala nas notas. Então, pra dar uma ideia de diário, tem por isso daqui, que é como se ela tivesse riscado a caneta, viu? É
passa muito essa impressão, como se ela estivesse escrevendo, riscando tudo isso a caneta. Aqui também, tudo isso daqui passa bem a impressão de que é a personagem que tá riscando a caneta. A letra é azul, a cor da letra, da fonte é azul, que também tem essa cor mais de canetinha. E às vezes também aparece meio com uns rabiscos, que dá a impressão mesmo como se fosse um diário que ela tá escrevendo. Que às vezes ela rabisca, às vezes ela fica sentimental. E ela vai contando o dia a dia dela, como é que ela tá sentindo tudo isso, da terapia que ela faz. Então, é um livro extremamente muito emocionante, mas que pode conter gatilhos para alguns públicos, por toda essa questão do luto, da perda, dessa história do irmão dela, mas foi um livro que eu amei demais quando eu li. Temos agora aqui esse livro que é mais recente, que é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, que é um outro livro que eu realmente amei, que eu fui ler esse livro com alguns receios, mas no fim eu realmente acabei amando. E, gente, essa edição do Dark Side, como de costume, é maravilhosa. O corte aqui é amarelo, tem todas essas ilustrações aqui remetentes a cogumelo. E, gente, um detalhe. Aqui na capa nós temos a imagem de uma mulher. Olha aqui os olhinhos dela continuam aqui, é meio bizarro. Eu só fui perceber isso depois que a Ana, em 4 livros, comentou desse detalhe, que era algo que eu nunca tinha percebido, dos olhos da mulher. Mas é uma edição muito bonita, tem vários desenhos de cogumelo no início dos capítulos, e é uma história simplesmente fenomenal, que envolve muito mistério, que você se questiona isso é realidade ou não. E também me lembrou muito ao filme Corra, que é um livro sensacional, eu li em um dia ou menos, que é uma leitura que te prende, uma leitura gostosa, leve e fluida. Então eu simplesmente recomendo demais esse livro. Esse daqui, Jack o Estripador, Rastro de Sangue, é um livro que faz parte de uma série Rastros de Sangue, e eu li ele recentemente. A autora é a Karen Maniscolasco, acho que é assim falando da autora. E é um livro que eu sempre queria ler, porque é um livro que vai se basear na lenda do Jack o Estripador, dos crimes que ele cometeu para poder contar a história. E é um livro surpreendente. Além de toda essa parte gráfica que é muito bonita, que tem vários desenhos, ligações ao Jack o Estripador, questões de Londres nessa época daí, mas é uma história surpreendente, porque aqui a nossa protagonista, a Alder Rose, ela vem de uma família mais aristocrata, nobre, mas o sonho dela é poder estudar medicina, e ela acaba se vendo envolvida em toda essa questão dos crimes do Jack o Estripador, porque esses crimes têm relação com a família dela. Então ela vai acabar participando dessa investigação, e é um livro que vai te levando por diversos caminhos, que você não sabe onde você vai parar, e os detalhes da edição também são incríveis. Eu gostei bastante desse livro, que faz parte de uma trilogia, e é o tipo de série que você pode ler sem precisar seguir, não, você precisa seguir em ordem, mas é o tipo de série que tem um final fechadinho. Então se eu quiser parar só nesse livro, tudo bem, porque aqui o caso do Jack o Estripador foi solucionado, e os outros livros vão abordar outros casos. Então eu ainda estou considerando se eu vou ler os outros livros dessa trilogia, dessa série, mas no geral eu gostei bastante, foi fenomenal. Eu tava sentindo falta de um livrinho de suspense, investigação tão bom quanto esse. E aqui nós temos essa HQ da Dark Side, que é uma adaptação da Hope Larson, do livro da obra Uma Dobra no Tempo, da Madeleine Engel. E eu já falei desse livro aqui em outro vídeo do canal, mas basicamente uma história de ficção científica em que nós vamos acompanhar algumas crianças, o Charles e a Meg, que o pai deles era um cientista que acabou desaparecendo, e eles vão acabar descobrindo outras dimensões, passando por esses universos. Então tem todo um conceito de ficção científica. Inclusive tem um filme da Disney que é um filme interessante, mas ao mesmo tempo eu achei que faltou um pouco mais no filme, porque a protagonista fala, mas nunca demonstra. Então eu achei que incomoda um pouco, mas essa HQ é maravilhosa. Eu adorei esses tons, essa paleta de azul, branco e preto que eles usaram. A forma é simplesmente genial e é uma história muito gostosinha. Eu sei que tem um livro mesmo normal, sem ser adaptação da HQ, que é uma série de livros, mas eu nunca tive interesse assim, de procurar os livros e a série propriamente. Eu acabei só lendo essa HQ e gostei demais. Esse trabalho da Dark Side, gente, olha só que belezura, esse brilho é lindo demais. Você fica apaixonado quando você vê esse livro. Agora vamos falar dos clássicos, começando por Drácula, do Bram Stoker, que essa daqui é uma edição da Dark Edition, porque a Dark Side lançou 2 edições. A First Edition, que remete à primeira edição, a edição original de Drácula, e essa daqui, a Dark Edition, e eu gostei muito desse efeito, que parece uma capa envelhecida. Esse detalhezinho aqui do morcego, as páginas douradas, é muito linda essa edição. E quando você abre aqui dentro, também é maravilhoso. Eu fiz um vlog aqui de leitura no canal em que eu mostrei os detalhes dessa edição, que tem várias curiosidades sobre Drácula. Além da história em si, você descobre por trás da obra também da relação
do Bram Stoker com os amigos dele, incluindo o autor que escreveu Dorian Gray, que por um momento me escapou da mente, que eu tô tentando lembrar o nome dele, que os dois trocaram cartas, Bram Stoker, aqui, Oscar Wilde. Então falo também da relação do autor com o Oscar, e é um livro fenomenal. Drácula era um clássico que eu queria conhecer há mais tempo, tem várias ilustrações, era um clássico que eu ficava curiosa para poder ler, para poder saber, que eu adoro histórias de vampiros, e eu resolvi ler uma das histórias mais conhecidas de vampiro, mas essa não é a primeira história de vampiro do universo, e sim Carmila, que é a primeira história sim remetente a vampiros. Mas a grande questão é que eu gostei bastante desse livro. Eu sei que em alguns momentos a leitura pode ser um pouco maçante, um pouco devagar, mas eu achei bem interessante poder conhecer Drácula e tudo mais. Essa edição é maravilhosa e foi uma experiência muito legal e muito gostosa. Falando ainda em clássicos, eu tenho Frankenstein da Mary Shelley, e esse é outro clássico que eu também tava doida pra poder ler, que mesmo assim eu sentia tipo assim, será que eu vou gostar, será que eu não vou gostar? E por fim eu comprei a edição da Dark Side, que eu fui pesar sobre um pouco das edições, das traduções, e a da Dark Side foi a que mais me agradou, porque eu sinto que ainda mais quando você tá lendo o clássico, você tem que buscar a melhor tradução pra você, a tradução que melhor funciona pra você. Então eu acabei comprando o Frankenstein da Mary Shelley nessa edição da Dark Side, e assim como o Drácula, aqui também nós temos textos sobre edição, que falam um pouco da história da obra, o contexto em que a Mary Shelley escreveu, e esses textos ajudam você a compreender um pouco a obra. E de fato foi uma leitura muito legal, muito gostosa que eu fiz, fluiu super bem. Também tem diversas ilustrações muito bonitas. Enfim, é uma edição muito bonita e a história em si também é sensacional. Então, quem nunca leu Frankenstein, eu acho que vale a pena ler, porque é um clássico que vale a pena ser lido. Era um livro que eu morria de curiosidade para poder conhecer essa história e tudo mais, porque o Frankenstein também tem várias referências na nossa cultura moderna hoje em dia. Então eu gostei bastante de poder conhecer essa história onde tudo originou. Vamos falar agora um pouquinho de crimes, porque para poder começar eu tenho essa edição limitada de Serial Killers, Arquivos Serial Killers da Ilana Kazoy, que são 2 livros aqui nessa edição, que é Louco ou Cruel ou Made in Brasil. E essa capa daqui tá um pouquinho estragada porque a chihuahua da minha família, a Mai, uma cachorrinha muito fofinha, porém muito demoníaca e temperamental, mordeu o livro e estragou, mas nada que impeça vocês de ler o livro. Não foi uma coisa assim tão grave. E basicamente esse livro daqui, Arquivos Serial Killers, vai dividir 2 histórias. O primeiro livro é o Louco Cruel, em que a Ilana Kazoy basicamente vai falar sobre serial killers. Que ela vai falar o que é um serial killer, suas características, e também vai apresentar vários casos que já aconteceram, como o Ted Bundy, o John Wayne Gacy, que é aquele palhaço assassino, o Edmund Kemper, tem o Assassino do Zodíaco, que é um caso que até hoje nunca foi solucionado. Então a autora vai trazer vários casos e também vai falar um pouco sobre serial killers ao redor do mundo, de apelidos, penas de morte e algumas frases famosas. Então é uma coisa bem completa e bem geral sobre serial killers aqui. Tem várias fotos, arquivos. Então é bem interessante, mas é um livro que, tipo assim, não vale a pena ler se você for bem sensível, porque vários desses casos são difíceis, é muito pesado para você ler. E ainda nessa edição nós temos Made in Brasil, que é o segundo livro, e como o próprio nome já diz, a autora vai falar de criminosos, de serial killers que atuaram já aqui no Brasil. E eu pessoalmente já li muito sobre serial killer, mas eu nunca tinha parado para ler sobre casos brasileiros. E aqui a autora vai trazer sobre vários casos que eu não conhecia, então para quem tem interesse em conhecer, vale a pena. E logo no início ela fala sobre casos que aconteceram na década de 20, década de 50, 60, 70, 90, vários casos aqui. Então é bem interessante para você poder conhecer, que por vários desses casos aqui eu não conhecia. Ai gente, eu abri uma cena forte, mas é um livro que é interessante para você ler, para você aprender mais sobre assuntos, descobrir alguns casos. Mas, novamente, não é um tipo de livro que eu recomendo para as pessoas mais sensíveis, porque aqui tem investigar detalhes tem vários detalhes, e alguns desses crimes realmente são brutais, então não recomendo muito para pessoas sensíveis. E temos aqui um livrinho que já é mais conhecido aqui do canal, porque eu já falei dele aqui, eu fiz resenha dele ainda esse ano, que é o Mindhunter Profile, que foi escrito pelo Robert Ressler, que ele trabalhou junto do John Douglas no FBI como caçador de serial killers, esse Mindhunter, e ele foi especialista em traçar perfis criminais. E basicamente aqui nesse livro ele vai contar bem dessa experiência dele, de como era traçar perfis, o que é isso de traçar perfis, de casos em que ele trabalhou e de como os perfis ajudam nas investigações. E aqui ele também desmente algumas questões que as pessoas acreditam. Então é bem interessante você poder ler esse livro, ver o profissional incrível que ele fez, o tanto que ele fez, que é uma área
que eu sempre tive muita curiosidade, que eu já li os livros do John Douglas, que eles trabalharam juntos. Então poder ler aqui esse livro foi interessante, poder conhecer como ele acrescentou para esse meio, sobre a questão dos perfis criminais, como que funciona. Ele também acaba quebrando algumas mentiras que existem. E um detalhe, além dessa edição que é maravilhosa, eu acho incrível esse efeito de marcador de texto que o pessoal coloca para poder chamar a atenção em alguns casos, em algumas questões importantes para você poder prestar atenção, para poder destacar a sua atenção durante a leitura. E eu sei que agora vai sair um livro 2 desse, eu tô ansiosa demais para poder ler. Se alguém quiser me dar, eu tô aceitando de presente. E temos aqui mais um livro de crimes e casos brasileiros que ocorreram aqui no Brasil. Foi escrito pela Ana Casoy. O primeiro arquivo é do von Richthofen, da Suzane von Richthofen, do assassinato dos pais dela, que ela matou junto com seu namorado. E o outro é do arquivo Nardoni, que vai falar sobre a morte da Isabella Nardoni. Então o livro também vai ser separado em 2. Casos de família. A primeira parte aqui vai apresentar um pouco sobre a questão da casa do von Richthofen, da Suzane, como tudo aconteceu. Então tem depoimento, a descrição do julgamento. Então é uma questão bem técnica que tem. Eu sinto que é uma escrita um pouco... É interessante você ler, mas eu sinto que às vezes a escrita lembra um pouco do direito. Ainda mais que aqui nós temos o julgamento todo narrado, como que aconteceu, questão todo o julgamento aqui transcrito. Também temos fotos, a gente descobre o trabalho da perícia, como tudo foi feito, aqui imagens da época. Então é um livro bem interessante, mas em alguns momentos a linguagem é muito formal, me lembra um pouco a direito, então às vezes a leitura não fica assim tão fluida. Já na segunda parte do livro nós temos o caso da Isabella Nardoni, que também foi um caso que chocou o Brasil, que vai tratar sobre o que aconteceu, do crime, da investigação, dos casos aqui, da perícia, deles tentando reconstruir o que aconteceu com a Isabella Nardoni. Então tem fotos lá da perícia. E também tem a questão de como é que foi todo esse julgamento. E temos aqui esse livro que é dedicado para poder falar sobre o BTK, que foi um serial killer dos Estados Unidos aqui. Máscara da Maldade, BTK, Dennis Lynn Rader, e foi escrito por 4 jornalistas que durante a época desse que esse serial killer agiu, que foi durante anos, esses jornalistas foram responsáveis por fazer toda a cobertura dos crimes lá na cidade em que ocorreu. E basicamente, diferente de outros livros sobre serial killers, aqui não vai focar muito nessa questão da psicologia forense. Temos aqui retrato de jornal, vai focar mais no processo dos jornalistas que cobriram isso, dos crimes como iam acontecendo e também na força policial, da força-tarefa para poder solucionar isso, que o pessoal falava que foi um caso muito difícil, que ficou em aberto por anos. Então a gente vê aqui como que isso afetou bastante também os policiais que estavam trabalhando, como era angustiante você estar trabalhando durante anos, no caso, não tem nenhuma solução, de você ver várias coisas acontecendo na cidade. Então aqui, apesar de tratar dos crimes, do que aconteceu, não vai focar tanto nesse lado psicológico, e sim no trabalho dos jornalistas e dos policiais, de toda essa cobertura que rolou. Ainda nessa onda de serial killers, eu tenho aqui, que é um dos meus livros realmente favoritos sobre assuntos, que é o livro do Ted Bundy, que foi escrito pela Anne Rule, e a Anne Rule foi uma grande amiga do Ted, uma amiga pessoal dele. Então aqui, além dela contar a própria história do Ted Bundy, ela vai contar da história da amizade deles, da vida dele e como foi todo esse processo. Porque imagina só você descobrir que o seu amigo, uma pessoa próxima de você, é um serial killer. Então ela vai contar todo o processo dos crimes que foram acontecendo, até o pessoal começar a suspeitar do Ted Bundy, que ele tinha feito alguma coisa, e também de como falar assim, foi o Ted, de todo esse descobrimento. E ela também vai falar de como ela reagiu, porque ela, querendo ou não, ela entrou em negação. Ó, cai marcador. Ela acabou entrando em negação, porque foi um pouco difícil assimilar tudo isso. Então, além da gente descobrir um pouco do caso, de tudo que aconteceu, a gente também tem várias imagens, e a gente também vai ver a percepção dela a respeito dos assuntos. Que o Ted escreveu cartas pra ela, falava que ele era inocente, que não tinha nada a ver, que o pessoal tinha pegado o cara errado. Então a gente vai ver muito essa dualidade, de como ela se sentiu ao descobrir que o amigo dela era um serial killer. E aqui também nós vamos ter narrado todos os crimes que ele cometeu, os mais relevantes, os principais, que chocaram a população. Temos aqui também outro dos meus queridinhos, que é a Lady Killers, da Tori Telfer. Se eu não me engano, eu acho que tem resenha dele lá no blog, que na época eu ainda usava o blog. E é um livro, gente, sensacional, que vai buscar falar sobre as assassinas em série que marcaram a história, que basicamente, quando se fala em assassino, serial killer, você pensa mais em homens. E aqui a autora vai trazer histórias de algumas mulheres tão macabras e cruéis quanto alguns desses homens, e ela vai falar um pouco sobre por que as mulheres matam, de alguns dados estatísticos, e além das histórias, assim,
A autora também traz várias dicas de filmes, séries que você pode ver. E tem várias assassinas que, tipo assim, tem suas histórias decupadas. Cada capítulo dedica algumas assassinas, que são 10 assassinas. Então é um livro interessante demais, que vai contando sobre toda a história delas. Tem várias ilustrações, a forma como elas matam. Então é um livro para quem se interessa do assunto, é interessante. Um exemplo aqui, nós temos o capítulo que vai focar na Elizabeth Ridgway, que é a santa diabólica, que não se sabe quando ela nasceu, mas sabe-se que ela morreu em 1684. Então vou ter vários casos aqui que a gente vai conhecendo e é bem interessante toda essa perspectiva. Aqui, a Lizzie Holiday, que é a pior mulher da Terra. Então é bem interessante você poder conhecer vários desses casos e é um livro bem interessante. E no fim, como eu falei, a autora acaba colocando várias dicas aqui de filmes e séries que você podem ler que tem essa mesma pegada. Aqui os filmes: Instinto Selvagem, A Noiva Estava de Preto, Mamãe é de Morte, Carla, a Paixão Assassina, A Invasora, A Órfã. Então, além de tratar de um assunto bem interessante, de falar um pouco dessas assassinas na história do mundo, o livro também traz algumas dicas interessantes de entretenimento, de filmes e séries que tem uma pegada nesse estilo, de mulheres assassinas. E para poder encerrar esses livros sobre crimes, eu tenho aqui um dos meus livros favoritos do assunto, inclusive tem resenha dele aqui no canal, que é Anatomia do Mal, entrando na mente dos psicopatas, serial killers. Que, gente, nesse livro vocês vão encontrar de tudo. Vou só mostrar aqui o sumário para vocês verem, tipo assim, tudo que o livro aborda. Que o autor vai falar o que são serial killers, vai falar sobre a diferença entre assassino em série, massa e relâmpago. Ele vai trazer vários casos de assassinos americanos, como H.H. Holmes, Albert Fish, o John Wayne Gacy, então o Edward Gein. Então vai trazer vários casos aqui. Vai também trazer o porquê eles matam, de estudos porque eles matam. E também vai falar sobre o perfil criminal, das capturas, como tudo funciona. Então é um livro realmente muito completo no assunto. Também vai falar sobre quem são eles, se eles são inteligentes, sobre a questão de ser homem ou mulher, jovens e velhos. Então vai falar absolutamente tudo sobre o assunto. Além de trazer várias dicas de filmes, séries que tem relação com o serial killer, dos serial killers na cultura pop. Então vai trazer vários casos. Alguns são bem pesados de ler. O do Albert Fish para mim foi o mais pesado de todos. Então é um livro que eu recomendo para quem interessa do assunto, mas sempre lembrando que não é um livro fácil para poder ler. E aqui, igual no outro livro que eu mostrei, do Robert Ressler, também tem essa questão de colocar esse efeito meio que grifado para poder chamar a atenção de um assunto importante. E além de várias imagens, nós também temos várias ilustrações. Então eu acho que tudo isso torna mais interessante para você poder ler, para você poder conseguir perceber as questões. E aqui também tem tabela, dependendo do assunto, igual que o serial killers e seus apelidos, o filho de Sam, tem vários casos. Então, ao mesmo tempo que o autor apresenta várias questões teóricas, ele também dá casos, e eu sinto que isso ajuda você a facilitar, você entender do assunto tratado no livro. Temos aqui Criaturas Estranhas, O Mundo de Lore, do Aaron Menken, que basicamente aqui nesse livro o autor vai falar sobre várias lendas que existem no nosso mundo, sobre vampiros, lobisomens e outras lendas. Ele vai contar sobre como essas lendas começaram a surgir, a influência delas no mundo, onde que elas são mais fortes, vai esmiuçar tudo. E além disso, desse livro, o autor também tem um podcast em que ele fala sobre essas lendas, como é que tudo funciona. Então é bem interessante você ler isso, você escutar o podcast dele. E é uma edição muito bonita de você ver, tem várias ilustrações. Então é interessante você conhecer um pouco. Eu acho que é interessante para quem se interessa sobre essas lendas, como tudo surgiu, o que está por trás dessas lendas, se de fato tem uma coisa verídica ou não, ou acabou sendo só questão, tipo assim, das pessoas falarem a respeito. Então é bem interessante, eu adorei. Por exemplo, aqui vai falar sobre o vampiro, que Hollywood é obcecado pelos vampiros, do Drácula, dos vampiros na história, como tudo surgiu. E aqui, para vocês verem, aqui mostra cada assunto que o autor vai tratar, das lendas. E aqui eu acho que é bem interessante. Para quem gostar desse livro, também tem um podcast do autor, do Aaron, que é interessante para você poder escutar. E eu gosto de escutar podcast, eu gosto de escutar os podcasts dele. Inclusive, alguns casos do podcast estão presentes aqui no livro. Então é bem interessante para quem tem curiosidade de saber sobre lendas da humanidade, como elas surgiram,
como esse mito do vampiro surgiu, aqui ele esmiuça tudo a respeito. E para finalizar essa minha coleção de livros da Dark Side, eu preciso falar de The Yellow Submarine, essa HQ dos Beatles que, ai gente, eu amo. Eu comprei essa HQ porque sou muito fã dos Beatles, de toda essa história. Então é muito lindo, você consegue ver os rascunhos, como é que foi feito. Eu acho muito linda todas essas cores. E tudo isso remete bem aos elementos da época deles, do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então acho que pra quem é fã dos Beatles, essa HQ é sensacional, essa história, todas as cores, todo esse trabalho. E bem no fim, o pessoal mostra um pouco os envolvidos na história, os rascunhos, quais eram as ideias. Então, para os fãs do Beatles, eu acho que esse livro daqui, essa HQ, é uma leitura que deveria ser obrigatória, porque é impossível você não amar, não se encantar com essa HQ. As cores, é tudo muito bonito. Sério, é sensacional. Eu, como fã dos Beatles, essa HQ pra mim é um grande presente. Bem, gente, assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco dessa minha coleção da Dark Side. Que eu tenho alguns livrinhos daí, eu sou fã da editora, ainda mais desse, como vocês puderam ver, sou fã dessa questão do crime scene, dos crimes reais, que eu adoro. Se quiser me dar um livro, pode me dar dessa coleção, que é tudo pra mim, que eu vou amar. E então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer minha coleção, que ainda é pequenininha, mas pretendo crescer com o tempo. E aproveita aqui para poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, ainda mais o pessoal é fã da Dark Side, tem vontade de comprar algum livro da Dark Side, que aqui eles podem conhecer as edições, o que os livros falam. Então acho que é uma boa forma do pessoal conhecer os livros da editora, alguns deles pelo menos. E por favor, deixem muito like nesse vídeo, que isso ajuda demais no engajamento do vídeo. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui durante o vídeo, se vocês têm vontade de ler, se vocês conhecem. Me falem aí que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!